Oi amigos, tudo bem? Estou aqui na VPI Turismo, essa agência que vai te levar para realizar a maior viagem da sua vida e que já levou muitos amigos que vão assistir esse vídeo. E realmente foram dias inesquecíveis, que logo voltaremos a desfrutar desses dias na Terra Santa com muita alegria no nosso coração. Aqui na VPI eu estava meditando sobre uma passagem que muitas vezes andamos em Israel, na Galileia, ali no Monte das Bem-aventuranças, de um lado para o outro, de barco, e tem aquela passagem que fala sobre a multiplicação dos pães e peixes, que você pode conferir lá em Marcos, também Marcos 6:30. E diz assim, que os apóstolos, eles ajuntaram Jesus e lhe contaram de tudo quanto tinham feito e como tinham ensinado. E Jesus disse, vinde-vos, aqui à parte é um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto, e a multidão os viu partir, e muitos os conheceram, e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles. E aproximaram-se deles, e Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e tendo compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, já estava tarde, os seus discípulos se aproximaram dele e disseram, o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e às aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Jesus então, porém, respondendo-lhes, lhe disse, dai-lhes vos de comer. Brincadeira, né? Jesus falou, olha, puxa vida, vocês têm que dar então para eles o que comer. Então os discípulos ficaram assim, sem saber o que fazer e o que responder. E ele lhes disse, quanto pães tens? Jesus disse, e de ver. Então os discípulos saíram e foram, e sabendo, disseram, temos 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos os grupos sobre a erva verde. Assentaram-se e repartiram de 100 em 100, de 50 em 50. Em outro evangelho você vai ver que havia um jovem, um garoto que tinha levado para sua ceia esses pães e os peixes. Aqui já está falando de uma outra forma, mas dá para você entender. Bom, e ordenou-lhes que fizesse assentar os grupos sobre a erva verde. Então os dividiu e tomando-lhe os pães, os 5 pães e 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou, e partiu os pães e deu aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pão e de peixe, e os que comeram os pães eram quase 5.000. Bom, ali uma situação que eles não tinham o que fazer. O povo estava com fome. Eles também não tinham o que comer. Não é verdade? Já estava tarde. Mas o que o nosso mestre fez? E ele nos ensina. Ele nos ensinou primeiro o quê? Do pouco que tem, o pouco que tinha, pode-se fazer muito. Do pouco que se tem, Deus ele pode fazer multiplicar infinitamente mais. O Senhor Jesus nos deu o exemplo de que aquilo que temos pouco, nós agradecemos pelo que tem. Veja que ele levantou os pães, peixes, e ele olhou para os céus. Ele olhou para quem? Ele não olhou para a situação que estavam passando. Ele não olhou para a dificuldade por não ter o que comer. Ele olhou para aquele que traz à existência aquilo que não existe, o Senhor Deus. Então ele levantou, ele agradeceu pelo que tinha, e quando ele fez isso, houve o milagre da multiplicação. Sabe o que é isso, gente? Você agradecer pelo pouco que você tem e confiar que aquele pouco o Senhor Deus pode multiplicar. O Senhor Jesus não fez isso simplesmente para deixar registrado, mas ele fez isso
com que também ficasse registrado e servisse de exemplo para nós nos dias de hoje, nesse momento que passamos, de escassez, de dificuldades. Vamos agradecer o pouco que nós temos. Vamos então fazer com que o nosso Deus venha multiplicar, venha fazer com que haja, através do poder dele, a multiplicação daquilo que desejamos para a nossa vida. Eu quero aqui fazer a minha oração. Estou aqui com o boné da VPI Turismo e sei que cada um de vocês que viajaram conosco estão representados aqui por esse boné e também a nossa empresa VPI Turismo. O pouco que temos, nós cremos que o Senhor Jesus ele vai multiplicar muitas vezes mais de pessoas que temos levado e ainda levaremos para desfrutarmos de roteiros maravilhosos na presença do nosso Deus. Pai querido, Pai santo, diante do Senhor, eu apresento aqui esse boné da VPI Turismo que representa, ó Deus, todas as pessoas que já viajaram conosco. Por isso eu lhe agradeço pela vida delas. Eu lhe agradeço porque muitos foram salvos, muitos avivaram a sua fé, muitos renovaram seus votos com o Senhor, muitos ficaram firmes na presença de Deus, muitos conheceram ao Senhor, muitos estão na presença do Senhor. Eu lhe agradeço, meu Deus, porque o Senhor tem multiplicado a VPI Turismo desde o dia que nós começamos em 2010. Eu te agradeço, Senhor, até por essa dificuldade que passamos, pelo pouco que agora temos, mas cremos que o Senhor vai multiplicar muitas vezes mais de pessoas que vão conhecer a terra de Israel, vão conhecer o Egito, a Turquia, a Grécia, a Jordânia, Dubai, Abu Dhabi e muitos outros países promovidos pela VPI Turismo. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor faz infinitamente mais daquilo que pensamos. O Senhor é um Deus que pode fazer muito mais daquilo que pensamos conforme o teu propósito. Meu Pai, da mesma forma, eu oro por essas pessoas que têm tido pouco, que elas agradeçam pelo pouco que têm e que também o Senhor possa fazer multiplicar na vida dela 1000 vezes mais, infinitamente mais. Pai, eu te agradeço por tudo. Olhando para o Senhor, que é aquele que pode todas as coisas, nós agradecemos pela VPI Turismo ao Senhor e declaramos que o Senhor faz aquilo que está dentro do nosso coração e muitas vezes mais para a glória do teu nome. Muito obrigado, Senhor Jesus. Gente, está aí a minha oração, a meditação nesse dia e deixo para você essa palavra e creio que você também foi abençoado por ela. Um abraço, gente. Que Deus abençoe. A maior viagem da sua vida é com a VPI Turismo. Viaje conosco!